Preciso falar algo para você como começou a minha vida espiritual. Necesito hablar algo para ti, como empezó mi vida espiritual. Eu era um pescador no Pantanal do Mato Grosso. Yo era un pescador en el Pantanal del Mato Grosso. Eu não sabia ler. Yo no sabía leer. Aos 30 anos de idade eu não sabia ler nem escrever. A los 30 años de edad no sabía ni leer ni escribir. Eu sustentava minha esposa e meus 2 filhos com peixes. Yo solo sentaba a mi esposa y mis 2 hijos con peces. Eu vivia uma vida subhumana. Yo vivía una vida subhumana. Uma hora corria da onça, Una hora cogía do tigre, da onça, da onza y del tigre, leopardo. Outra hora dos índios. Otra hora de los indios. Era indígena. Sí. Eu vivia numa vida muito difícil. Yo vivía en una vida muy difícil. E chegou até minhas mãos 2 fitas cassete do pastor David Robertson. Alguém já ouviu falar? David Robertson? Llegó en mis manos 2 cintas del pastor David Roberts. David Robertson, ele mora em Oklahoma, Estados Unidos. Vive en los Estados Unidos. E 2 fitas cassetes traduzidas em português. Y 2 cintas casetes traducidas en portugués. E naquelas fitas ele dizia En la cinta decía que se eu orasse 1 hora em línguas, que si yo orar en 1 hora en lenguas, a minha vida não ficaria do mesmo jeito. mi vida no se quedaría del mismo jeito, de la misma manera. E eu tinha uma esposa, minha esposa tinha um tumor na cabeça. Mi mujer tenía un tumor en la cabeza. O meu filho tinha um problema no peito que ele dava convulsão. Y mi hijo tenía un problema en el pecho que convulsionaba. A minha filha tinha um problema na garganta que trancava e ela tossia a noite toda sem parar. Y mi hija tenía un problema en la garganta que trancaba y tosía sin parar toda la noche. E tudo que eu fazia, tudo que eu pegava de peixe era para remédios. Y todo que hacía, todo que podía pescar era para medicamentos. E eu naquela condição, quando chegou essas fitas na minha mão. Y era en esta condición que llegó esa cinta en mi mano. Eu morava numa casinha bem pequena na beira do rio. Yo vivía en una casita pequeña cerca del río. Era quarto, sala e cozinha na Era. mesma peça. Era una habitación, una cocina y un pequeño salón. E eu morava ali com a minha esposa. Minha cama era feita de tijolos. Y yo vivía ahí con mi esposa. Mi cama era hecha de ladrillo. Uma vida muito pobre. Una vida pobre. Uma vida muito difícil. Una vida muy difícil. A única fartura que tinha na minha casa, La única abundancia que tenía en su casa eram os pernilongos de manhã na parede. era Mosquitos. Os mosquitos. Era los mosquitos que tenía en su pared. Era la Lá tem muito. Muchos. Eles eram os que viviam melhor naquela casa. Ellos vivían mejor en esta casa. Sempre de barriga cheia. Y siempre de tripa llena. E quando aquelas 2 fitas chegaram para mim, Y cuando las cintas llegaron para mí, que falava que se eu orasse 1 hora em línguas mudaria a minha vida, y que hablaba que cuando yo orar en 1 hora en lengua cambiaría mi vida, na igreja que eu ia não falava em línguas. en la iglesia donde iba no se hablaba en lenguas. Na igreja católica na época eu não falava em línguas. En la iglesia católica no hablaba en lenguas. E eu procurei então um missionário Y yo procuré entonces un misionero. e disse: fala para mim da oração em línguas porque eu quero orar em línguas. Habla para mí de la oración en lenguas, que quiero orar en lenguas. Ele disse: por que você quer? Eu disse: Él preguntó, ¿por qué quieres? eu quero porque o pastor fala na fita que muda a minha vida. Yo quiero porque el pastor dijo en la cinta que cambia mi vida. Ele: tá bom, vou orar por você. Y él dijo, sí, voy a orar por ti. Colocou a mão na minha cabeça Puse la mano en su cabeza e disse: em nome de Jesus, y dijo, en el nombre de Jesús, seja cheio do Espírito Santo. seas lleno del Espíritu Santo. Amém. Amén. E eu: Y yo, e agora? y ahora, Ele falou: fala. entonces habla. Falar o quê? ¿Hablar qué? Fala. Habla. E eu disse: falar o quê? ¿Hablar qué? Qualquer coisa. Cualquier cosa. Eu disse: qualquer coisa. Cualquier cosa. Ele: não, em línguas. En lenguas. Eu falei: mas não sei.
no sea. Ele falou, mas você está batizado já, você está cheio, pode falar. Y dijo, tú ya estabas bautizado, puedes hablar. Ele não tinha muita paciência. Y no tenía mucha paciencia. Ele não tinha passado pela porta do amor ainda, No tenía pasado por la puerta del amor todavía. para ter paciência comigo. No tenía paciencia conmigo. Fala em línguas. Habla en lenguas. E eu ali, Y yo ahí, Habla. habla. e eu, Y yo, para dar algo a ele, para dar agua, eu disse, ahí, lá, 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 lá. y dijo, la. Ele disse, muito bom. Dijo, Continua. muy Eu, bien. não. Sigue. Não é línguas. No son Eu lenguas. disse, sim, é línguas. Sí, son lenguas. Eu disse, não, é lá, lá, lá. Ele Él, disse, continua. él dice, sigue. E eu falei, bem, Y yo hablé para él. não tem mais? ¿No hay más? Não vai ter um arrepio, um pulo, um calor? ¿No va a haber un temblor, un calor? Não vou ¿Y cair? no voy a caer? Não, No, é só assim. eso no es. Eu fui pro Pantanal Y yo fui por Pescar. Pantanal, pescar. e nós éramos 40 homens Éramos 40 hombres que pescavam numa região do Pantanal. y pescaban en esta región. E eu comecei junto com aqueles 40 homens, Y yo empecé junto con los 40 hombres, da mesma maneira que eu era, de la misma manera que yo era, sem letras, sin letras, estúpidos, estúpidos, ignorantes, ignorantes, e eu no meio deles, y yo en su medio. lá, 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 La, la, lá. la, 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 la. E eles, Y ellos, para. Eu disse, não, Y yo dije, no. o pastor falou na fita que a minha vida vai mudar. El pastor dijo que la cita que mi vida va a cambiar. E eu continuei, lá, 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 lá. Y yo continué hablando. La, 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 Eles la. queriam me pegar no pescoço. Ellos querían Queriam fazer cogerme en el cuello. Me expulsaram do acampamento. Me expulsaban del acampamento. E eu peguei uma coberta, Y yo pegué un cobertor, una manta, e eu ia longe deles, y alejo de ellos. e eu começava lá na praia, na beira do rio, Y yo empezaba cerca de la playa. e eu lá, 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 lá. Y yo la 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 la. Um dia, Un día, 2 dias, 2 3 días, dias, 4 dias, 5 dias e nada. y nada. No 6º dia, En el 6º día, eu lembrei de casa. yo me acordé de mi casa. Eu tenho que levar comida. Yo tengo que llevar comida. Eu tenho que pegar peixe. Yo tengo que coger pescado. E não peguei nada ainda. Y yo no cogí nada todavía. Ninguém pegou nada. Nadie cogió nadie. Os 40 Nada. pescadores não pegaram nada ainda. Los 40 hombres no pescaron nada todavía. E eu olhei para cima, Y yo miré para arriba, enjoelhei me arrodillé e disse pela primeira vez: y dije por la primera vez, Deus, Dios, eu quero te conhecer. yo quiero te conocer. Só que eu quero te conhecer. Eu quero conhecer o Deus que criou essa lua, Yo quiero conocer el Dios que ha creado la luna, essas estrelas, las estrellas, tudo que há aqui. todo que hay aquí a mi alrededor. Eu te busquei a minha vida inteira. Yo te busqué toda mi vida. Eu queimei os meus dedos com velas, Yo quemé mis dedos con velas, acendendo e carregando, encendiendo y llevando. Así. e não vi resultado. Y no he visto resultado. Meus pais sempre me falaram do Senhor, Mis padres siempre me hablaron de ti, mas eu nunca tive realidade do Senhor. pero yo nunca tuve realidad de ti. Enjoelhei, Me arrodillé, cobri com a coberta me cubrí con la manta e comecei a chorar. y comencé a llorar. Por um espaço de uns 10 minutos, Por un tiempo de 10 eu minutos, estava ali chorando yo estaba llorando e Deus foi lá. y Dios fue ahí. Ele chegou numa luz. Y Él llegó con una luz Eu falo, o corpo todo fica arrepiado porque eu sinto a mesma emoção. y el cuerpo estaba todo tembloroso porque sentía la misma emoción. E ele falou: Y Él habló, Que bom, filho, qué bueno hijo, que você quer me conhecer. que tú quieres conocerme. Parece que ele enfiou a mão dentro de mim Parece que Él metió la mano dentro de mí e arrancou toda a derrota que tinha aqui dentro. y cogió toda la derrota que tenía dentro. E eu via naquela luz até a areia, eu via tudo mais claro. Não é essa luz, Y yo veía todo más claro, no esa luz, hasta la arena. é algo diferenciado. Era algo diferenciado. E eu ali prostrado, eu perdi a noção do tempo. Y yo ahí de rodillas perdí la noción del tiempo. Quando eu acordei de si,
Cuando me desperté en sí, as pernas estavam todas dormentes, mis piernas estaban dormidas, porque o dia estava amanhecendo. porque estaba ya de madrugada. Eu passei a noite toda na presença dele. Yo pasé toda la noche a la presencia de Dios. No outro dia, En el otro día, eu desesperado para anoitecer, yo desesperado para que anochece, porque eu queria aquela experiência de novo. porque yo quería la misma experiencia. Se dissesse, você vai ter que cortar o teu braço Si dijese, tú vas a cortar tu brazo para ter a experiência, para tener la experiencia, eu diria, escolhe qual. yo diría, ¿cuál? E eu voltei para o mesmo lugar, Yo volví al mismo sitio, prostrei da mesma maneira, me arrodillé de la misma forma, falei as mesmas palavras, hablé la misma palabra, mas a luz não veio. pero la luz no vino. E eu fiquei desesperado. Y yo me quedé desesperado. Quase que eu criei a primeira religião no meu coração, Casi que creé la primera religión en mi corazón, porque eu fiquei procurando a posição. porque yo procuré la postura. Eu fui daquele lado, eu olhei assim, Yo fui de este lado, yo miré, ¿será que fue aquí? o vento tinha acabado com minhas marcas, El viento tenía terminado con mis marcas. a areia tinha cobrido as marcas, La arena había cubierto las e eu marcas. procurando assim, e assim, e Y assim, yo procurando así y así. e nada da presença. Y nada de la presencia. Aquela luz não veio. Y la luz no vino. O dia amanheceu El día amaneció e eu saí. y yo salí. O que ele estava fazendo que não veio? ¿Y por qué hice que no he hecho bien? O que estava acontecendo? Será que eu não fiz direito? ¿Será que no hice bien? ¿No hice cierto? Na noite seguinte eu falei, já sei o que eu vou fazer. En la siguiente noche dije, ya sé lo que voy a hacer. É porque eu não chorei. Porque no lloré. Então eu vou chorar. Entonces voy a llorar. Trouxe a memória, trouxe a lembrança. Entonces a la lembranza, Todas as coisas ruins que aconteceu comigo, são muitas. en todas las cosas negativas que habían acontecido conmigo, y eran muchas, Chorei, lloré, mas ele não veio. pero él no vino. Passado mais uns 5 dias, Pasados unos 5 días, e eu naquela angústia buscando daquela maneira. y yo en la misma angustia, buscando de la misma manera, Enjoelhava, levantava. me arrodillaba, levantaba, Lembrei de casa. me acordé de casa, Eu tenho que levar peixe. yo tengo que llevar Eu tenho que pescado, pegar peixe. yo tengo que pegar pescado. Oh Deus, Oh Dios, como é que eu faço ¿cómo hago para pegar peixe? para coger pescado? A voz veio de novo. La voz vino otra vez. Pega tal isca, Coge la isca vai em tal lugar y vete a tal sitio e marra na corda, y coge una cuerda, na linha. una línea, ¿sí? E eu marrei 7 anzol, 12 anzol, uma dúzia de anzol. Eu Sí, marrei. yo amarré una dúzia, 12 anzuelos. Anzol, joguei, Atiré marrei 12 12 e fui para o acampamento dormir. y fui para el acampamento a dormir. Porque tinha passado a noite buscando Deus. Y porque tenía pasar toda la noche buscando a Dios. Acordei lá pelas 2 horas da tarde, Desperté a las 2 de la tarde vou ver os anzol. y voy a ver los anzuelos. Quando eu cheguei perto, Cuando llegué cerca, os galhos que eu tinha amarrado los gallos que tenía amarrados estavam todos balançando. estaban todos movidos. E eu puxei o primeiro, Yo cogí el primero, mais ou menos 17 quilos. 17 kilos tenía el primero, Eu peguei 9. 9 tenía el primero. Quando eu cheguei no acampamento, os 40 homens estavam almoçando. Cuando llegué en el acampamento, los 40 hombres estaban comiendo E eu com o barco cheio de peixe. y yo con un barco lleno de pescado. Quando eles olharam, viram, vem aqui, vem. Juntaram todo mundo. Não. Y cuando ellos miraron y dice, ven, mirar, entonces todos se asombraron. Como é que você pegou? ¿Cómo cogiste los Eu pescados? falei, na curva lá assim, eu peguei, marrei os anzol, joguei. Todos saíram correndo. E colocaram anzol, colocaram. Todos imitam. Y todos hicieron lo mismo Ninguém pegou. y nadie cogió. Eu voltei para lá. Y yo volví para ahí, en el mismo sitio. Achei
a fórmula de ficar rico. Encontré la manera de ser rico. A partir de agora acabou meus problemas. A partir de ahora terminó mis problemas. Chegou um moço com o caminhão para levar os peixes. Llegó un chico con el camión para llevar los pescados. Eu disse, vai na minha casa, Vete a mi casa, leva dinheiro. lleva dinero. Minha família está passando necessidade. Mi familia está pasando necesidad. E eu vou continuar aqui. Y yo me quedaré aquí. E continuei. Y que me E quedé. fui pegando peixe. Y fui cogiendo pescado. E eu ouvia Deus de novo. Y yo escuchaba a Dios otra E Deus vez. ensinava a estratégia. Sí, Dios me enseñaba cómo pescarlos. Já pensou um empresário ouvindo Deus? ¿Ya imaginaste un empresario escuchando a Dios? Aleluya. Eu disse, agora eu sou empresário. Yo dije, ahora soy empresario. Agora eu sei pegar peixe. Ahora sé coger pescado. E aí, um pescador amigo meu Y ahí un pescador amigo mío perguntou, o que está acontecendo? Por que você pega e nós não pegamos? y preguntó, ¿por qué coges tu pescado y nosotros no? Eu disse, Le dije, no. lá, 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 lá. E eu peguei a coberta e voltei para o meu lugar. Y cogí la manta y volví otra vez de mi sitio. E ele saiu devagarinho. Y ellos, despacio, Siguió. E de lá ele ouviu eu lá, 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 y lá, me lá. escucharon yo hablando. La, la, la. E ele falou para mim, eu sei o seu segredo. Y habló para mí, yo sé tu secreto. Você tem uma reza braba. Tú tienes una oración Brava. brava, diferente, fuerte, sí, ¿verdad? E você vai ter que me ensinar. Y tú tienes que enseñarme. Porque eu sei que é isso que você está pegando peixe. Y porque yo sé que por eso que estás cogiendo pescado. E ele disse não. Eu disse não, é porque Deus fala comigo. Y yo le dije, no, es porque Dios habla conmigo. Ele disse, você tem duas opções. Y yo le dije, tú tienes dos opciones. Ou seja, meu sócio, Tú eres mi socio ou conta o segredo. y yo te cuento mi secreto. Eu disse, você precisa ser batizado nas águas. Y yo le dije, tú tienes que ser bautizado en las aguas, Receber o Espírito Santo. recibir el Espíritu Santo. Eu fiz isso. Yo hice eso. Ele disse, tá bom, eu aceito. Él dijo, sí, acepto. Pode me batizar. Bautízame. Eu disse, não. Y yo dije, no, Tem que ser um pastor. tienes que ser un pastor. Você tem que ir na cidade. Tienes que ir a la ciudad. E lá alguém batiza você. Y ahí alguien te bautiza. Ele falou, mas você mesmo me batiza, eu não conto pra ninguém não. Y me dijo, tú me bautizas y yo no contaré a nadie. Eu disse, não posso. Y dice, no, no puedo. Final de semana veio um caminhão El fin de semana vino un camión buscar um peixe. a coger el pescado Você vai com ele. y tú vas con él. Eu vou te dar o endereço do homem que me batizou. Te daré la dirección del hombre que me ha bautizado E aí você vai ouvir também. y ahí tú vas a escuchar también. Só que à noite Solamente que anoche eu tive um sonho tuve un sueño que eu estava batizando ele. que yo estaba bautizando él E que eu estava muito feliz. y que yo estaba E feliz ele também. y él E que también. ele estava falando em línguas. Y él estaba hablando en lenguas. Eu disse a Deus. Yo dije, eres Dios. Eu passei pelo acampamento, Yo pasé por el acampamento, peguei minha coberta cogí mi manta e fiz assim para ele. y hice así para él. Ven. Y dijo sí. Ele pegou, correu na barraca dele, Y fue en su barraca, pegou a coberta, cogió su manta pôs na y cabeça puso en la cabeza. Eu disse, eu vou batizar você. Y le dice, te voy a bautizar. Eu vou pegar peixe igual você. Yo voy a Eu disse, se você ouvir ele falar com você, não, eu vou ouvir. Amém. Batiza, batiza. E Amém. arrancou a roupa, arrancou a camisa, a calça, Cogió la ropa. ficou só de cueca. Sí, estaba de calzoncillos. E eu também Y yo también. desci lá no rio, Y bajamos en el río, a água na cintura. el agua en la cintura. E eu lembrei que o pastor fez comigo. Me acordé del pastor lo que hizo conmigo. Você está arrependido dos seus pecados? Me pregunté, ¿tú estás arrepentido de tus pecados? Eu não tenho muito pecado, não. Eu nunca roubei, nunca matei. Y dijo, yo no tengo pecado, nunca robé, nunca maté. Falei, está arrependido dos seus pecados ou não está? Tô. Y dijo, Sim. Peguei na mão dele. cogí en su mano. Ele
fez isso. Él hizo eso. Eu segurei. Yo escogí él. Eu te batizo Y yo te bautizo em nome do Pai, en nombre del Padre, do Filho, del Hijo do Espírito y Santo. del Espíritu Santo. Quando eu trouxe ele, Cuando yo ele de olho fechado fez assim, ó, regresé a él, pá, caiu de costas. entonces él cayó de espalda. E eu puxei e rastei ele pro seco, pra fora da água. Y yo le arrastré hasta la beira. E ele não Pela respirava, orelha. parece que eu não ouvia a respiração dele. Parece que yo no escuchaba que respiraba. E eu fiquei naquela agonia, será que o homem morreu? Yo me quedé angustiado, ¿será que ha muerto? O que vão pensar de mim? ¿O qué pensarán de mí? Dois homens de cueca. Dos hombres de calzoncillos E um morto. y un muerto. Vão dizer que eu matei ele. Dirán que maté a él. E Que eu le maté. comecei a massagear o peito dele, Empecé ¿Qué a animal? ¿Qué animal? amasarlo, dava tapas no rosto dele, le pegaba en su gritava rostro, pelo nome dele. y gritaba por su nombre. Quase que pela primeira vez eu beijei um homem. Casi por la primera vez le di besé un hombre Para fazer respiração boca a boca. para hacer la respiración boca a boca. Achei que ele tinha afogado ou morrido. Pensé que había muerto. E ele começou. Lá, barra, caramba, lá, Y él empezó. Gloria a Dios. E aí nós dois, Y ahí nosotros dos, eu lá, y yo la. e caramba, caramba, E ele- Eu disse, por que a dele é mais bonita do que a minha? He dicho, ¿por qué la de él es más bonita que la mía, más bonita? A minha é só lá. La mía es la. E a dele é dessa beleza toda. Y de él es diferente, de esta es. Poder. ¿Cómo puede ser? Aí nós dois, Ahí nosotros dos, lá. La. Lá, Fomos trabalhar no mesmo barco y fuimos a trabajar en la misma barca e fomos diferentes de todos os pescadores. y fuimos diferentes de todos. E eles começaram a observar. Ellos empezaban a mirar E eu comecei a falar de Jesus para eles. y yo empecé a hablar de Jesús para ellos. Eu não sabia ler, Yo no sabía leer, mas aquilo que eu tinha praticado, pero lo que tenía practicado, que era simplesmente o batismo, que era solamente el bautismo, eu comecei a ensinar. empecé a enseñar. E eles aceitaram a Jesus. Y ellos aceptaron a Jesús E eu comecei a batizar um por um. y empecé a bautizar uno a uno. Batizei os 40. Bauticé los 40. Aí Deus disse, Ahí Dios dijo, sai do rio agora sale del río ahora e vem pescar homens para mim. y ven pescar hombres para mí. Eu disse, mas eu não sei ler. Pero yo dije, yo no sé Eu leer, não sei conversar. yo no sé hablar, Eu tenho vergonha. yo tengo vergüenza, Eu não tenho coragem de ir no banco trocar um cheque. yo no tengo coraje de ir al banco y cambiar un cheque. Eu tenho vergonha, eu não sei falar. Yo tengo vergüenza, no sé hablar. Deus falou, eu quero você. Y Dios dijo, yo quiero a ti, Eu te escolhi. yo te escogí. E eu não. Yo no. Como é que eu vou ser pastor? Eu não sei de nada. ¿Cómo voy a ser pastor? Yo no sé de Eu não nada. sei ler nada. Yo no sé leer nada. E Deus disse para mim, Y Dios dijo para mí, eu vou te ensinar. yo te enseñaré. E eu falei, eu vou com uma condição. Yo voy con unas condiciones. Se eu nunca precisar pedir nada para ninguém. Si yo nunca necesitar pedir nada para nadie. E aqueles que não crêem pela tua palavra, Y aquellos que, otra vez, que não acreditarem, aquellos que no acreditarán por tu palabra, vai crer pelos sinais que vai me seguir. y van a creer por los señales que van a seguirme. Se o Senhor me der sinais, Si tú me des señales, que eu sou embaixador do Senhor na terra. que soy embajador del Señor en la tierra, Yo yo voy. E aí, Y de esta manera, não podia mais voltar para o rio. y no volví más Que agora eu era um pregador. Ahora era un predicador. Agora você calcula eu falar isso para minha família. Ahora imagínate cómo voy a hablar esto con mi familia. Estava tudo muito bem. Estaba todo bien. Estava ganhando dinheiro. Estaba ganando dinero. E eu tinha que deixar minha profissão rendável. Y yo tenía que dejar mi profesión que me daba As coisas rendimiento. mudaram em casa. Y las cosas cambiaron en casa. Tinha até uma geladeira nova que nós tínhamos comprado. Tenía una nevera nueva. E eu estava tão feliz. Y yo estaba muy feliz. Estava dando muito certo. Estaba dando
Es cierto. Iba muy bien. E Deus disse, agora você vai ser um pregador. Y Dios dijo, ahora vas a ser un predicador. Eu cheguei para minha esposa, Llegué para mi esposa. não vou mais pescar. Le dije, no voy más a pescar. Ela falou, como? Dice, ¿qué? Agora que está tudo bem? Ahora que todo está bien. Eu disse, não, Deus falou para mim No, dice, no, Dios habló para mí. que eu vou ser um pescador, Que voy a ser un pescador mas de homens. de hombres. Ela, você está ficando louco. Dijo, tú estás quedando loco. E eu peguei Y yo cogí tábuas de construção tableros de construcción e tirava o resto de massa que ficava nelas y tiraba la masa que se quedaba en ellas. Ah. e eu coloquei em volta do meu barraco. Yo coloqué en volta de su casa. Barraco es casa. É, não fala casa não, que é muito exaltação pro meu barraco. Se ele fosse vivo, eu não aguentava ser chamado de casa. Cabana. Una cabana. Una cabana, caserío. Era muito cabana, muito simples. Muy E simple. eu coloquei tábuas em volta, Yo coloqué tablas. orava a semana inteira, Oraba toda la semana. comprei uma Bíblia, Compré una Biblia. não sabia ler, No sabía leer. mas eu abria ela Pero yo abría en ella todo sábado todo sábado e chegava para aquelas tábuas, y llegaba cerca de las tablas. a paz do Senhor, La paz del Señor. vamos se colocar de pé. Vamos a poner de pie. Nenhuma tábua levantou. Ninguna tabla se ha levantado. Era dura de coração aquelas Eran tábuas. duras de corazón las tablas. A minha esposa observando Y mi esposa mirando. e disse para minha mãe e para meus pais: Y dijo para mi madre y mis padres: o Célio está louco. el Señor está loco. Vamos lá para a senhora ver. Vamos para que tú veas. A minha família chegou lá sábado. Mi familia llegó sábado. Eu estava. Eu Boa noite, estava. amados. Buenas noches, amados. E minha mãe chegou e falou: meu filho, Mi madre llegó y dijo: mi hijo, você está ficando doido. tú estás loco. Essa religião nova sua Esta religión nueva es tuya. enlouqueceu você. Te ha enloquecido. Nós vamos pagar um médico para você, Nosotros vamos a pagar un médico para ti, para tua cabeça. para tu cabeza. Eu disse: não precisa. Y dije: no, no es necesario. Deus disse que eu vou ser um pregador. Dios dijo que voy a ser un predicador. Eu sei que você é diferente, ela disse. Yo sé que tú eres diferente, dice ella. Desde pequenininho, Desde pequeño, você é diferente. tú eres diferente. Mas agora essa loucura Ahora esto es locura. é demais. Eu continuei pregando para as tábuas Y hoy continué predicando para las tablas por um bom tempo. por un buen tiempo. Um dia chega um pescador com um barco com 500 quilos de pescado Un día llegó un pescador con una barca con 500 kilos de pescado. e disse para mim: se você ajudar eu descarregar o barco, Si tú ayudarme a descargar la barca, eu vou no teu culto à noite. yo voy a tu culto de noche. Meus primeiros membros, Mis primeros miembros, carreguei 500 quilos de peixe empecé a cargar 500 kilos de pescado e ele aceitou ir no meu culto. y él aceptó ir a mi culto. Foi ele e a esposa dele, Fue él y su esposa dois bebês, duas crianças. y dos niños. Eu estava tão cheio, Yo estaba tan lleno, sem saber ler a Bíblia. sin saber leer la Biblia. Eu comecei a pregar, Empecé a predicar, as crianças dormiram, los niños se durmieron, a esposa dormiu la esposa durmió e ele dormiu. y él durmió. Nunca mais voltaram no meu culto. Y nunca más volvieron a mi culto. Eu preguei por 4 horas. Y yo prediqué 4 horas. E eu continuei Yo continué jejuando e orando, ayunando y orando, dia após dia, día a día, hora após hora. hora a hora. Muito jejum, 8 muita ayunos, oração. mucha oración. Começou a aparecer pessoas Empezó a aparecer personas e eu comecei a orar por eles. y empecé a orar por ellos. E Deus começou a fazer milagres na Y vida Dios deles. empezó a hacer milagros en la vida de ellos. A esposa de um pescador amigo nosso morreu. La esposa de un pescador amigo nuestro murió, Ela teve um infarto tuvo un infarto, e ela estava na cama na casa dela. estaba en la cama en su casa. E eu cheguei lá para visitá-la, pois fazia mais de 4 horas que ela já estava morta. Llegué para visitarla, hacía más de 4 horas que estaba muerta.
Quando eu cheguei beirando a cama onde ela estava, Y cuando llegué y vi que estaba en la cama, os braços dela estavam assim, los brazos estaban así, estavam duros, o pescoço estava todo roxo, el pescozo estaba morado, el cuello estaba morado, escuro, por causa do infarto. por el infarto. E o Senhor disse para mim: Y el Señor dijo para mí, fala para ela habla para ella, voltar à vida. para volver a la vida. Coloquei a mão no rosto dela Yo coloqué la mano en su rostro e disse: em nome de Jesus, y dije, en el nombre de Jesús, volta à vida. vuelve a la vida. Eu estava fazendo teste. Yo estaba haciendo un test, Eu nunca tinha visto aquilo. yo nunca había visto eso. E eu fiz assim nela. Dice, E ela fez. "Ah!" y ella dice, E eu. "Ah!" ah. Quase que eu fiquei no lugar dela. Casi que me quedé en su lugar. Mas aí saiu uma fama. Ahí salió la fama. O Célio, pescador, El serio pescador orou para a mulher do Dito, que ele chamava Dito, oró para la mujer de Dito, la mujer de Dito, e ela viveu. y ella vivió, Resucitó. revivió, resucitó. E aí saiu notícia. Allí salió la noticia Eu não tive mais tempo para mais nada. y yo ya no tenía tiempo para nada más. O meu barraco foi cheio de pessoas. En mi barraco, mi casa se llenó de gente. Entrava um e saía outro. Entraba uno y salía otro. Aí eu falei: Deus, eu preciso ajeitar umas coisas. Eu preciso aprender a ler. Ahí dije, Señor, necesito de más cosas, necesito aprender a leer. 2 horas da manhã, 2 horas de la mañana, eu estava com a minha Bíblia na mão, y yo estaba con mi Biblia en la mano, aquela vontade de ler. con la voluntad de leer, Abri ela abrí e abri um Romanos capítulo 8. y abrí en Romanos capítulo 8. E o primeiro versículo diz: Y el primer versículo dice, portanto agora, por tanto ahora, nenhuma condenação ninguna condenación há hay para os que estão para los que están em Cristo en Jesus. Cristo Jesús. Eu disse: não sou mais condenado. Aleluya. Aquele versículo Este versículo saiu do papel, salió del papel, não foi para minha mente, no fue para mi mente, passou direto para o coração. pasó directo al corazón. Portanto agora, Por tanto ahora, nenhuma condenação ninguna há. condenación. Eu disse: eu não sou condenado a ser ignorante. Y él dice, yo no soy condenado a ser ignorante, Eu não sou condenado a ser pobre. no soy condenado a ser pobre, Eu não sou condenado a ver enfermidade na minha casa mais. no soy condenado a ver enfermedad en mi casa Agora eu vou más. tomar posse. Ahora voy a tomar la Não posse. tem nenhuma condenação. No hay ninguna Cristo condenación. levou. Cristo E eu llevó. aceito. Yo acepto. Está consumado. Está E consumado. acabou, eu quero. Aquí yo É creo. meu. Yo creo. E as coisas começaram a acontecer. Y las cosas empezaron a acontecer. Pessoas foram chegando. Personas fueron llegando. Nós procuramos um salão maior, Procuramos un salón grande porque lá chovia. porque la llovía. E não tinha como as pessoas congregarem quando iam no sábado para o culto. No tenía cómo congregarse cuando iba el sábado al culto. Fomos para um salão que cabia 200 pessoas. Fuimos para un salón que cabía 200 personas. Isso aqui mais ou menos. Más o menos como está aquí. Um ano encheu. Un año. Un año llenó. Lutou. Otro. Fomos para outro. Y fuimos para otro. E fomos para outro. Y fuimos para otro. Hoje nós temos uma igreja. Hoy tenemos una iglesia. Atendemos a média de 4.000 pessoas por semana. Atendemos más a media de 4.000 personas por semana. E Deus começou a nos enviar para muitos lugares. Y Dios empezó a enviarnos para muchos lugares. E eu fui gerando discípulos. Yo fui criando discípulos. Hoje nós temos 53 igrejas Hoy tenemos 53 iglesias em 6 estados. en 6 estados. Um analfabeto, Un analfabeto, um pescador, un pescador, mas que entregou o coração ao Senhor. más que entregó su corazón al Señor. Eu poderia te contar muitas coisas, Yo podría contarte muchas cosas, mas isso é uma base pero esto es una base para que aquilo que o Espírito Santo colocar no meu coração, para que aquello que el Espíritu Santo colocar en mi corazón, para falar a você, para hablar a ti,
Você tem uma responsabilidade Tú tienes una responsabilidad de praticar, de practicar, Porque está ahí. de practicar, porque está escrito. porque está escrito. Abra a tua Bíblia, Abre tu Biblia, Coríntios capítulo 14. Corintios capítulo 14. Primera, 1 Coríntios, primera Corintios capítulo 14.